Hoje é um tempo muito precioso, um dia muito especial para nós que amamos o Senhor. É o dia que nós celebramos a sua ressurreição. Por isso eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia mais uma vez no texto que nós lemos, que é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nós estaremos vendo esse capítulo a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. O início deste capítulo que nós lemos anteriormente, logo no começo desta transmissão, nós vimos que as mulheres, elas foram ao sepulcro ainda cedo. O texto diz que ainda de madrugada. E chegando lá, elas ficaram espantadas porque a pedra tinha sido removida. O Senhor Jesus já não estava mais lá. E diz o texto que anjos apareceram e fizeram uma pergunta contundente àquelas mulheres: por que vocês estão buscando aquele que está vivo entre os mortos? E o Senhor, ao falar aquelas palavras, os anjos ao falarem aquelas palavras às mulheres, elas ficaram tão atemorizadas, mas ele disse: olha, não fiquem atemorizadas, levantem-se e vão anunciar que ele está vivo. E as mulheres se levantaram, correram, foram até onde estavam os apóstolos, relataram tudo o que aconteceu. Inicialmente diz o texto que aqueles homens, os apóstolos, os discípulos, não creram naquilo que as mulheres estavam falando. Mas o texto depois vai nos dizer que Pedro, ele levanta-se, diz no versículo 12, ele vai até o sepulcro e chega lá, vê os lençóis posto à parte e retirou-se maravilhado consigo mesmo diante daquilo que ele ouviu das mulheres, mas principalmente daquilo que ele viu: o sepulcro aberto. O corpo de Jesus já não estava mais lá. A partir do verso 13, então o texto, Lucas, começa a nos registrar a respeito de dois discípulos, da história de dois discípulos que deixaram então Jerusalém e foram para o caminho, e pegaram o caminho de Emaús, e iam para a cidade de Emaús. A Bíblia nos diz aqui, verso 13, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. É interessante, só para você ter uma noção da distância, a distância entre Jerusalém e Emaús era aproximadamente de 12 quilômetros. Para colocar como um ponto de referência, pense na Avenida Caxangá. Você que conhece a Avenida Caxangá, ela tem 6 quilômetros de extensão. Então é como se você percorresse a Avenida Caxangá duas vezes, indo e vindo. Essa era mais ou menos a distância de Jerusalém até Emaús. Diz o texto que esses homens começaram a caminhar. E eles, ao caminharem, diz que o Senhor Jesus se aproximou deles e eles estavam conversando a respeito do que havia sucedido. Olha comigo o versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, eles estavam comentando aquilo que ocorreu na sexta-feira. Certo pastor, uma vez pregando, eu ouvi e eu achei muito interessante. Ele disse que aqueles dois discípulos, vamos colocar numa linguagem mais atual, num contexto mais nosso, eles estavam caminhando, lendo ou falando a respeito das notícias do jornal da sexta, só que já era domingo. Diz o texto aqui, versículo 15, e eu quero que você esteja acompanhando essa leitura, que aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
Irmãos, que interessante que eles estão caminhando, falando a respeito do que aconteceu na sexta-feira, fazem perguntas entre si, Jesus se aproxima dele, mas diz o texto, versículo 16, os seus olhos estavam como que fechados e não o conheceram. E a partir daqui do verso 16, Lucas vai registrar o estado de ânimo, de alma, de coração que aqueles discípulos estavam. Quando você olha para esse texto, você vai perceber que havia tristeza no coração daqueles discípulos, a ponto de que eles nem reconhecem o Senhor Jesus. A tristeza era tanto que os seus olhos estavam assim fechados. Olha que diz então o versículo 17. E ele lhes disse, o Senhor Jesus então perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Esta é a pergunta de Jesus, porque era nítido o estado de alma, de coração daqueles discípulos. Eles não apenas estão falando daquilo que aconteceu, mas o seu semblante, a sua voz, a sua alma denunciava a profunda tristeza que eles estavam vivendo por causa da sexta-feira passada, só que já era domingo. A sua alma estava abatida, o seu coração o coração deles estavam amargurados. Mas o texto nos mostra que não havia apenas tristeza no coração daqueles discípulos, mas havia também confusão na sua mente. Porque olha comigo o versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes disse, quais? E eles então responderam, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqueles homens estavam tristes, mas aqueles homens também estavam confusos. Por quê? Porque eles reconheciam que Jesus era profeta, que Jesus era poderoso em obras. Mas como é que aquele que era profeta de Deus, como aquele que era poderoso em obras, foi detido, preso, açoitado, crucificado pelas autoridades, crucificado pelos homens? Como poderia ser isso? Havia tristeza no coração daqueles homens, mas também havia confusão na sua mente. Havia também frustração. Se você olha comigo o versículo 21, olha o que ele diz, e nós, além da tristeza, além dessa confusão, eles expressam aquilo que também vai de decepção, porque diz, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles estão tristes, eles estão confusos, eles estão frustrados. Porque aquele Jesus que eles olharam e disseram, esse é o Messias, agora está morto. Eles ainda estão com a sua mente e com o seu coração na sexta-feira. Que frustração, que decepção que aqueles homens estavam tendo enquanto caminhavam, e diziam isso ao próprio Senhor Jesus. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, o Redentor de Israel, e eles estavam falando com o próprio Messias, com o próprio Redentor de Israel, com o próprio Salvador da humanidade, com o próprio Senhor Jesus Cristo, mas os seus olhos, como nós vimos, estavam fechados. Havia tristeza, havia confusão, havia frustração. Mas, como se não bastasse isso, irmãos, o coração daqueles homens, de tanta tristeza e frustração, e a mente tão confusa,
Isso gerou um certo grau, ou melhor, gerou incredulidade no coração deles. Porque quando você olha o versículo 22 em diante, acompanhe comigo, por favor. Diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Quando as mulheres voltaram do sepulcro, esses dois discípulos estavam lá. Eles ouviram o que as mulheres falaram. Eles souberam que Pedro foi lá, que havia um sepulcro vazio, que o corpo de Jesus não estava lá, mas ele simplesmente disse, porém, eles não viram. Eles não conseguiram entender que já era domingo. Eles não conseguiam crer que aquilo que o Senhor Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ressuscitaria, eles não conseguem fazer esta associação. Eles estão ainda com os seus olhos, o seu coração, na sexta-feira, na crucificação. Eles não param para perceber que já é domingo e que o Senhor Jesus cumpriu com a sua palavra. Havia tristeza, havia confusão na mente, havia frustração, havia incredulidade na vida daqueles discípulos. E meus irmãos, quantas vezes nós, no caminho, não no caminho de Emaús, mas no caminho da vida, no caminho do nosso tempo, nós estamos como aqueles discípulos, estamos tristes. Quantas vezes somos acometidos de situações que nos entristecem tanto, que muitas vezes, como aqueles discípulos, não conseguimos perceber que Jesus se aproxima, que Jesus está perto de nós. Quantas vezes as frustrações ou as confusões que há na nossa mente, tipo, por que isso está acontecendo? Por que Deus não age? Por que Deus não faz assim, não faz assado? Nesses dias de pandemia, talvez a sua mente esteja confusa. Como Deus, que sendo bom, permite isso? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus não acaba logo com isso? Quantas vezes na nossa caminhada nós estamos assim, tristes, frustrados, com a mente confusa, e pior que muitas vezes a nossa fé fraqueja e ela se esvai. Estamos como aqueles discípulos. Jesus está até perto. Jesus está até caminhando conosco. Jesus está até falando conosco, falando com você. Mas nós não conseguimos perceber que Ele está ali. Porque a tristeza é tamanha, a frustração é tão grande, a confusão é enorme. A incredulidade impede de vermos que Ele está ao nosso lado, mas Ele está ali ao nosso lado. E Ele estava ali ao lado daqueles discípulos justamente para socorrê-los, para ajudá-los nesta situação em que Ele estava vivendo. Nessa situação em que cada um daqueles discípulos estava vivendo de alma, de coração e de mente. E aqui é que nós encontramos na leitura desse texto o que gerou uma mudança no coração daqueles discípulos. E quando você vai para o versículo 25 até o versículo 28, olha o que diz o texto. Então ele, Jesus, lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Quando você vai para o versículo 32, diz assim, e disseram um para o outro,
Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O Senhor Jesus está ali para ajudar aqueles discípulos nesta situação em que eles estavam vivendo. E o Senhor Jesus os ajuda trazendo a palavra de Deus. Palavra de Deus que fala a respeito dele mesmo. O próprio Senhor Jesus em um outro momento diz que examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. É por isso que o Senhor Jesus começa a falar desde Moisés, passando pelos profetas, mostrando todo o Antigo Testamento, que importava que o Cristo padecesse, fosse de fato morto, mas que ressuscitaria. Eu fico pensando, irmãos, que esta foi uma das mensagens mais longas que aqueles discípulos ouviram, porque se a distância de Jerusalém para Emaús são de aproximadamente 12 quilômetros, vamos pensar aqui que eles andaram quase 12 quilômetros ouvindo Jesus pregar, começando desde o Gênesis, passando por todo o Pentateuco, indo pelos profetas, citando livro após livro as referências do Antigo Testamento a respeito do Cristo. Que pregação longa, mas que privilégio daqueles homens ouvirem Jesus pregarem exclusivamente para eles. E diz o texto que nós lemos que eles depois testificam: porventura não nos ardia o coração quando ele nos abria as Escrituras, ou seja, quando ele nos explicava as Escrituras? O coração daqueles homens começou a ser mudado, ou o coração daqueles homens foi mudado, porque eles ouviram as Escrituras. Mas há uma outra referência aqui que me chama a atenção. O versículo 28, até o versículo 30, diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que, menção porque ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Então abriram-se os olhos e conheceram que era ele. E então ele desapareceu. O que está acontecendo aqui? Jesus faz menção com que vai para mais longe. Eles constrangem Jesus, não sabendo que ainda que era Jesus. Fica conosco, já se faz tarde. O dia já se declina, já está iniciando a noite. Diz aqui o texto que Jesus entra na casa e fica à mesa com eles. Meus irmãos, mesa nos fala de comunhão. Mesa nos fala de proximidade. Mesa nos fala de familiaridade, de relação pessoal. Jesus com aqueles discípulos senta à mesa para ceiar. E é naquele momento que, quando Jesus dá graças, que eles percebem que aquele que esteve todo o tempo, naqueles 12 quilômetros, conversando com ele, pregando para eles, não era outro senão o Senhor Jesus. Eles estavam tendo uma experiência real, direta, com Cristo vivo. Não apenas aquilo que as mulheres falaram, mas agora que eles estão vendo, vivendo, experimentando, tendo uma relação direta com aquele que morreu, mas que está vivo para todo sempre. O que está acontecendo aqui? As palavras do Senhor Jesus, palavra de Deus, e a própria relação, o contato direto com o Senhor Jesus, muda o coração daqueles homens. O final da estrada, o final do caminho, já não é mais o mesmo. O final daquela caminhada que começou com tristeza profunda, que começou com frustração, que começou com mente confusa, que começou com incredulidade, tudo isso agora é rompido, é desfeito pelo poder da palavra de Deus, pela relação pessoal que eles têm agora com Cristo vivo.
E qual é o resultado de tudo isso aí? Nós já falamos aqui, os seus corações mudaram. Já não havia mais tristeza, mas havia agora alegria. Já não havia mais frustração, decepção, mas havia agora convicção. Não havia mais amargura de coração, mas havia fervor, porque como nós vemos aqui no versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O coração daqueles discípulos, no início da estrada, estavam frios, tristes, mas agora estavam aquecidos. Aquecidos pela palavra de Deus, aquecidos pelo poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz, aquecidos pela experiência, pelo contato vivo com Cristo ressurreto, com Cristo vivo. O que aconteceu com aqueles homens? Seus corações foram mudados. Mas alguma coisa também aconteceu com aqueles homens. Os seus pés também mudaram. Mas como assim? Quando uma pessoa está triste, ela não anda apressadamente. Você já observou? Dificilmente, penso eu, que alguém que está triste anda apressadamente e de cabeça erguida. Quando nós estamos bem, é que nós fazemos isso. Mas aqueles discípulos, me parece, que eles começaram o caminho de forma vagarosa, bem devagar, porque os seus corações estavam tristes. Eles estavam cabisbaixos, eles estavam confusos. Mas quando você olha então o verso 33, olha o que diz. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. O que está acontecendo aqui? Eles começam aquela jornada, percorrem 12 quilômetros. Quando termina os 12 quilômetros, chegando em Emaús, já é noite. E eles vão cear com o Senhor Jesus, sem saber. O Senhor Jesus se revela a eles, desaparece. Eles ficam cheios de vigor, cheios de alegria, entusiasmados. Mas eles não esperam passar a noite para ir no outro dia dizer que Jesus de fato estava vivo. Diz o texto que eles se levantaram e tornaram para Jerusalém. Eles voltaram os 12 quilômetros para Jerusalém. Mas eles voltaram não do mesmo jeito que eles começaram. Porque eles começaram devagar. Eles foram andando devagar, cabisbaixo, mas agora os seus pés são velozes, eles voltam apressadamente, eles voltam com alegria no coração, eles voltam com cabeça erguida. O contato, a relação com o Cristo vivo mudou toda a estrutura daqueles homens. Porque quando os seus corações foram tocados pela palavra de Deus e pela proximidade do Cristo vivo, eles agora estavam até fisicamente renovados para voltar a Jerusalém, independente dos perigos da noite. Eles nem estavam aí para isso, porque eles agora queriam anunciar que Jesus ressuscitou. E aqui está a terceira mudança no coração daqueles homens. Por quê? O início da conversa, o início da caminhada, era aquilo que havia ocorrido na sexta-feira. Mas agora, a conversa já não é mais a mesma. A conversa é aquilo que ocorreu naquele dia. E o que ocorreu naquele dia? Jesus ressuscitou. Diz o versículo 35. Aliás, versículo 33, mais uma vez, e continuando. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão.
Dentro dessa narrativa, irmãos, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Neste dia em que celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Primeiro, não importa o quanto os homens queiram negar, quanto os homens queiram ridicularizar a ressurreição de Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer, de fato, Cristo ressuscitou. Quer os homens reconheçam ou não, ele ressuscitou na história. Há evidências da sua ressurreição. Por mais que queiram negar, por mais que queiram denegrir, por mais que queiram ridicularizar a mensagem da ressurreição de Cristo, o fato é que ele ressuscitou. Não há nenhum outro líder político, econômico, religioso que possa dizer, ele está vivo. Mas a Jesus sim, ele está vivo. Então, não importa o que os homens queiram, se querem reconhecer ou não, o fato é que Cristo ressuscitou. Mas há uma outra aplicação, lição que nós podemos aprender aqui, é que temos que reconhecer não apenas a ressurreição histórica de Cristo, mas essa ressurreição histórica de Cristo também precisa ser uma experiência vívida com Ele. Não adianta apenas saber que Jesus ressuscitou. Tem muita gente que se emociona nesse tempo quando escuta, lê, assiste a dramatização da morte e da ressurreição de Jesus. Mas depois logo passa e espera o próximo ano para que isso mais uma vez aconteça. E durante toda uma vida não mantém uma relação pessoal, vívida, uma relação íntima, próxima com Cristo vivo. É preciso não apenas saber e reconhecer que Cristo vive, é preciso também experimentar do poder desta ressurreição. É preciso estar identificado com esta ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo também vai nos dizer que em Romanos que nós fomos identificados, batizados na sua morte, no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição para uma nova vida. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que entregam-se a Cristo Jesus, a morte de Cristo passa a ser também a sua morte, o sepultamento de Cristo passa a ser o seu sepultamento, mas também o poder da ressurreição de Cristo passa a ser também a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. É preciso entender isso, mas há uma outra aplicação que nós podemos extrair desse texto. Nós vimos que os discípulos estavam tristes, frustrados, incrédulos, confusos, e que todo esse cenário em que aqueles dois discípulos se encontravam foi mudado por causa do poder da palavra de Deus e da relação com o Cristo vivo. Talvez você que esteja me escutando através dessa transmissão esteja em uma dessas situações, ou talvez em todas as situações que aqueles discípulos se encontravam. Talvez neste dia você está me ouvindo, mas o seu coração está extremamente triste, abatido. Você está frustrado, você está confuso, você está talvez até incrédulo. Eu quero lhe dizer que aquilo que mudou o coração, o cenário da vida daqueles discípulos, é o mesmo que muda o seu coração. É o mesmo que vai trazer a alegria, a convicção, a verdadeira esperança. E o que vai fazer isso é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos diz que Cristo está vivo.
E isso, meus irmãos, nos traz conforto, nos traz alento, nos traz esperança. Na verdade, traz uma viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Que segundo as suas misericórdias, Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida, para nos dar uma viva esperança. E essa viva esperança é mediante a ressurreição do nosso Senhor. Então a certeza provinda da palavra de Deus, que o nosso Senhor não apenas morreu por causa dos nossos pecados, mas está vivo para todo sempre. Isso nos anima, isso nos ergue, isso nos levanta, porque a convicção, o saber que Cristo está vivo e vivo entre nós, irmãos, isso é maior que a nossa tristeza, isso é maior que as nossas frustrações, isto é bem maior que as nossas amarguras e as nossas confusões. Podemos sim, vivemos essas situações como aqueles discípulos viveram, mas isso não significa que nós vamos estar afundados nessas situações. Há algo que nos ergue, algo que nos levanta, algo que nos dá vida, e isto é a palavra de Deus, e isto é a certeza que o nosso Senhor vivo está. Mas eu preciso terminar esta palavra também trazendo uma aplicação para você que ainda não tem um encontro, não teve ainda um encontro pessoal com Cristo Jesus. Eu falei agora há pouco e volto a repetir, não adianta você só saber, até acreditar que Jesus morreu e ressuscitou e que está vivo, mas se você não tem uma relação pessoal com Ele, porque se você não tem uma relação pessoal com Ele, a Bíblia nos diz que você ainda está morto. Mas como eu posso estar morto se eu estou lhe ouvindo? Mas morto espiritualmente. Morte significa separação. Você ainda está separado espiritualmente de Deus. E só há uma pessoa que pode lhe trazer vida. Vida espiritual. Vida eterna. Comunhão com Deus. É o Senhor Jesus. Aquele que morreu e que ressuscitou, aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e experimente o poder da ressurreição e viva uma viva esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a alegria e a certeza da ressurreição de Cristo mude o nosso coração, mude o seu coração, e que juntos proclamemos que Ele vive para todo sempre. Amém.